Então, galera, é o seguinte, professor Chicão aí, nossa segunda aula sobre controle biológico do eixo de ciência e natureza, um tema extremamente importante para você que está cansado aí, está desanimado no sofá, fica tranquilo que aqui você vai aproveitar bastante essa aula, tá? Então, primeiro lá, controle biológico, nós temos que entender o seguinte, para se falar de controle biológico, vamos entender um pouquinho da história de tudo isso, né? Quer dizer, o que é esse controle biológico aí? Então, eu tenho alguns dados importantes que eu gostaria de mostrar para vocês aí. Primeira coisa, de acordo com a Anvisa, olha lá, ó, esse primeiro parágrafo aqui, ó, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil consome 19% dos agrotóxicos produzidos no mundo, ou seja, é muita coisa. No segundo tópico ali, ó, no Brasil o consumo anual por ano tem sido superior a 300 mil toneladas de agrotóxico. E aí, para finalizar, de acordo com o IBGE, cerca de 30% dos agrotóxicos utilizados no Brasil são classificados como muito perigosos. Ou seja, olha um dado importante aí que nunca se usou tanto agrotóxicos nas lavouras brasileiras. Isso é um dado extremamente importante e, principalmente, um dado preocupante, ok? Então, essa é um pouquinho da história. Então, observem aí nessas imagens que nós temos uma forma de controle, né, na lavoura. Então, imagine que você tem uma lavoura e uma forma de controle de insetos, de pragas, etc. É um controle químico, que é o mais comum. Então, é esse aqui, ó. Então, um avião passando sobre a lavoura lá e jogando os seus agrotóxicos, né? Alguém passando manualmente os agrotóxicos na lavoura. Então, são inseticidas, pesticidas, né? Tudo para se ter uma melhor qualidade, né? Um melhor rendimento, para não atrapalhar o crescimento do cultivar, enfim. Então, esse é o controle químico, ok? Muito bom. E aí, o seguinte, se vocês pegarem essa imagem, nós temos os alimentos, os 10 alimentos com mais agrotóxicos segundo a Anvisa. Então, nós temos aí o pimentão com 92% de quantidade de agrotóxicos, né? O morango, em seguida o pepino, alface, cenoura, o abacaxi, a beterraba, couve, o mamão e tomate. Ou seja, são alimentos aí que estão na nossa mesa e que, infelizmente, tem uma grande quantidade de agrotóxicos. Mas não vai longe. Se vocês pegarem hoje uma maçã, eu não gosto muito de maçã, mas estou com exemplo. Se vocês pegarem uma maçã e colocarem lá, comerem aquela maçã com aquele gosto, né? Maçã bonita, sabe? Uma maçã que você fala assim, nossa, essa maçã até chega a brilhar, né? Então chega lá, come aquela maçã e aí você vai ver que ela não tem um sabor muito legal, ou mesmo tem um sabor de isopor, olha só. Então se você pegar aí 20, 10, 15 anos atrás aí, pegasse aquela maçã, você comia aquela maçã, você tinha um sabor da maçã. Então hoje os alimentos eles estão bonitos, porém ruins em termos de contaminação. Então não tem sabor, é mais bonito, mas não traz pouco benefício para a nossa saúde, tá? Muito bem, então falando disso tudo, nós temos que entender o seguinte, existe uma solução. A solução que nós vamos apontar aí é a solução do controle biológico. Na verdade, o controle biológico está sendo utilizado muito nas agriculturas aí, nas plantações, né? Nós temos uma empresa aqui que trabalha muito com controle biológico e ela é muito importante porque ela propõe aí algumas formas de controle interessantes, uma delas é o controle biológico. Então o objetivo é simples, controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitas ou micro-organismos. Professor, que são micro-organismos? São organismos pequenos, micro-organismos, que nós não conseguimos visualizar a olho nu, mas que nós sabemos que existem, tanto é que causam algumas doenças. São os vírus, as bactérias, os fungos, né? São micro-organismos, ok? Bom, os benefícios disso tudo, do controle biológico. Então, primeira coisa, não deixa resíduos nos alimentos. Então, você tem aí um alimento com um sabor natural, sem nenhum tipo de resíduo, né? E aí, o segundo benefício de um controle biológico é que eles são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Pode usar, pode se fazer, desde que seja feito por pessoas que conheçam, que entendam do assunto, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos
de controle biológico aí. Vocês estão vendo nessa imagem uma lagarta, e embaixo aí um monte de pontinhos aí, bacilos, né, que são bactérias. Então é simples, vamos imaginar que você tem uma plantação de soja, uma plantação de milho, uma plantação de qualquer tipo de plantação, e aí você tem uma praga que está comendo a sua plantação, essas lagartas aí. Pode ser uma forma de controlar essa lagarta com essa bactéria aí, que tem esse nome horrível, que a gente não precisa ficar decorando, mas é uma forma em que essa bactéria, quando entra no intestino dessa lagarta, ela causa uma morte ali naquele intestino e ela não consegue se alimentar, ela vai morrendo aos poucos. Então a lagarta morre. Ou seja, é uma forma de controlar uma população com uma outra população. Professor, essa bactéria não vai causar nenhum dano na plantação. Então é uma forma de controle, tá? Outros exemplos de controle biológico, bem clássico esse, que é o famoso joaninha e os pulgões. Pulgões, professor, que é isso? São esses pontinhos aqui que vocês estão vendo em amarelo, tá? Onde eu estou mostrando aqui para vocês. Então, os pulgões, quando eles chegam em alguma plantação, eles sugam a seiva da planta. Então, ela vai tirar alguns nutrientes da planta. Isso é ruim porque impede ou atrapalha o desenvolvimento das plantas, né? Então, uma forma de solução que pode ser utilizada em vez do controle químico, que o tema não é o controle químico, nós temos um controle biológico, tá? Então eu estou utilizando um predador natural, nesse caso a joaninha, aquela joaninha dos desenhos lá e filmes, que parece toda, ela é um predador voraz. Então eu posso jogar essa joaninha na lavoura com cuidado, feito a partir de estudos, não é assim, né? Eu disse que pode jogar, mas tudo isso é com estudo, tá? Que essa joaninha vai se alimentar do pulgão e vai resolver o problema. Agora, por que eu digo que tem que ser feito com estudo? Porque às vezes, pessoal, nós temos aí controles biológicos, principalmente de inimigos naturais, né, que você coloca ele no ambiente e o problema, o que era para ele resolver esse problema, acaba se tornando o problema. Então, por isso que controle biológico tem que ser feito muito bem feito por pesquisadores, por cientistas, tá? A gente não pode pecar nessa questão. Tudo bem? Beleza. Outro exemplo de controle biológico, aqui ó, imagine que você tem uma lagarta, e essa lagarta também causa algum prejuízo lá na nossa lavoura, e aí uma forma de se controlar essa população de lagartas seria por meio de passar alguns vírus, que é esse vírus aí com nome feio também, né, baculovírus anticarse. Ou seja, é um vírus que vai atacar essa lagarta e aí vai matar essa lagarta. Depois o vírus morre, porque ele é um parasita, e aí não vai causar nenhum prejuízo na sua lavoura. Umas formas. Outras formas, professor. Veja que eu falei de bactérias, que são micro-organismos, falei de vírus, agora existem os fungos também, tá? Fungos que podem ajudar no controle de pragas na sua plantação. Então aí nós temos aí as lagartas, então o próprio percevejo, né, que pode ser, é um ser vivo aí que pode causar algum prejuízo na nossa lavoura. Então, para que a gente possa controlar o percevejo, que é esse que está em verde aqui, tá? Essa flechinha. E aí algumas lagartas eu também posso utilizar um fungo que acaba destruindo e matando essas lagartas. Tudo bem? Beleza? Então vamos seguir. Outro exemplo, e aqui um exemplo bastante interessante, vocês estão vendo que nós temos aqui duas lagartas, né, de espécies aí diferentes, e aí interessante é que nessa setinha, ó, onde eu estou mostrando essa setinha aqui para vocês, aqui, tá? Nós temos aí uma vespa, que é aquela cidadã, aquele inseto que é parente das abelhas aí, e o interessante é que essa vespa, por meio do controle biológico, essa vespa, ela coloca os seus ovos, olha só, ela deposita os seus ovos sobre a lagarta. Então a lagarta lá está andando, beleza, tranquilo, vem a vespa, e aí coloca os seus ovos sobre a vespa, sobre a lagarta. Qual que é o benefício disso tudo? É que os ovos da vespa, eles vão nascer, e essas larvas dessa vespa vão se alimentar da lagarta ainda viva. Ou seja, é um parasita aí voraz, tá? Acaba se alimentando das
da própria lagarta ainda viva, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, tá? Então nós temos aí esses ovinhos da vespa que vão crescer, ela vai depositar em cima da lagarta, vai crescer e esses ovinhos da vespa vão começar a se alimentar da lagarta ainda viva. Isso é uma forma de controle biológico, então não deixa que a lagarta se multiplique, né, se desenvolva, tá? Então é uma forma de controlar essa situação. Ótimo. Então, sabendo disso, nós vamos resolver aqui, trouxe 3 exercícios para vocês, para que a gente possa resolvê-los da melhor forma possível, entender essa parte de controle biológico que é muito importante para vocês aí. Então, observem o exercício 1, na região sucro-alcooleira de Ribeirão Preto, vários produtores de cana-de-açúcar resolveram utilizar o controle biológico. Não é à toa, pessoal, que eu sublinhei controle biológico. Acostumem-se com isso, o exercício nos dá muitas pistas da resposta. Então é interessante que você vai sublinhando, vai destacando essas respostas, tá? No combate da cigarrinha da folha, o inseto vem destruindo as plantações atacadas. Então um exemplo dessa estratégia de controle ou seja, está acontecendo um problema nessa produção de cana-de-açúcar, tá? Porque essa cigarrinha da folha vem destruindo essa plantação. Então eu quero utilizar o controle biológico. Então o que nós vamos fazer? Qual que é essa estratégia? Letra A, aplicação de inseticida. Galerinha, aplicação de inseticida é o controle químico. Então não pode resolver o nosso problema, ok? Certo. E aí nós temos também a pulverização de fungo verde. Opa, peraí. Eu sei que é um micro-organismo que pode, tanto é que eu mostrei para vocês que podem atacar a cigarrinha da folha. Mas eu não sei se é bom não. Vou dar uma olhada nas outras, estou em dúvida. Aração do solo antes do plantio. Então eu vou preparar o solo para a plantação. Isso é uma forma de controle biológico? Também não é. Utilização de armadilhas luminosas. Esse também não é uma forma de controle biológico. Lembrando que controle biológico, quando você controla uma população com uma outra população de ser vivo, tá? Então tem que ser biológico, algo vivo. Portanto, pessoal, a única que pode ser a alternativa correta é a letra B. É a pulverização do fungo verde que vai matar a cigarrinha da folha, que vai resolver o seu problema. Beleza? Muito bem. Exercício 2. Os parasitoides são insetos diminutos, são pequenos, que têm hábitos bastante peculiares. As suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide ataca os hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle de pragas agrícolas. Opa, então eles estão utilizando insetos pequeninos que vão parasitar outras espécies. Olha só. Então, o uso desses insetos na agricultura traz benefícios ambientais. Então, traz benefício para o meio ambiente. Por quê? Será que diminui o tempo de produção agrícola? Será que diminui a diversidade de insetos pragas? Será que diminui a aplicação de insetos tóxicos, de inseticidas tóxicos? Ou letra D, o emprego de fertilizantes agrícola? Nesse caso, nós estamos utilizando aí parasitas para controlar uma população. Portanto, a única que pode ser é a letra B. Diminui a diversidade de insetos pragas na nossa lavoura. E aí você não tem problema quanto a isso. Beleza? Então, letra B. E aí, para finalizar, nós temos um exercício 3. E o exercício 3 diz assim: o controle biológico, técnica empregada no combate à espécie. Opa, já falou. Controle biológico. Então, vocês podem grifar aí, fiquem espertos com essa teminha. Técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos ao ser humano. É utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa, que tem esse nome horrível, introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo o uso da borboleta em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. Olha que coisa interessante. Então entenda o exercício, tá? Nós temos um problema, tá? Que é uma lagarta que está se alimentando de folhas do algodoeiro, ok? E aí existe uma microvespa que deposita os ovos dela sobre os ovos da borboleta, né? E aí o que acontece? Os ovos da microvespa nascem primeiro.
E aí quando eles nascem, eles precisam comer, ou seja, vão comer o quê? Os ovos da borboleta. Então é uma forma de controlar a população de borboletas. Então a pergunta é: a técnica de controle biológico realizada pela microvespa, com esse nome aí, consiste na, ou seja, o que é essa técnica de controle biológico? Letra A introdução de um parasita no ambiente da espécie em que se deseja combater. A competição entre a borboleta e a microvespa para obtenção de recursos. A pergunta é: a borboleta nasceu? Existe competição entre as duas ou não? Não. Então não pode ser a letra B. A modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados. Alguma parte do texto falou em modificação do ambiente? Então também não pode ser a letra C. E a letra D. Aplicação de inseticida uva para. Inseticida é controle químico e não controle biológico. Portanto, a única que pode ser é a letra A. A introdução de um parasita, que no caso foi a microvespa, os ovos da microvespa, no ambiente da espécie que se deseja combater. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado.